Quando nós queremos encerrar um assunto, encerrar uma conversa, nós temos uma expressão e diz aquilo que nós queremos fazer, que é colocar uma pedra em cima disso. Sobretudo em assuntos de família, quando já se conversou muito, quando já se brigou muito, quando já se causou muita discórdia e não se resolve as questões, até em questões de herança a gente diz assim: vamos colocar uma pedra em cima disso e vamos continuar a vida, vamos deixar que as coisas se encaminhem. Outra expressão, mais do mundo administrativo, do mundo comercial, é a expressão arquivo morto. Quando a gente quer encerrar um documento que já não serve mais para muita coisa, a gente tem uma salinha lá no fundo do corredor, com um armário empoeirado, e aí a gente coloca esse documento lá. A gente diz assim: esse documento está no arquivo morto, significa que ele não tem mais valor, não tem mais validade, não serve para mais nada. E aí um dia, se alguém precisar de alguma coisa, alguém vai lembrar e vai falar assim: tem uma salinha lá no fundo, nessa salinha tem um armário, esse armário já está empoeirado, cheio de traça, e lá deve ter esse documento, procura lá que deve ter guardado por ali. É a maneira como nós encerramos as coisas que já estão concluídas, que já fizeram, já produziram tudo aquilo que tinham que produzir. Foi mais ou menos assim que os sumos sacerdotes e que os mestres da lei quiseram tratar a situação de Jesus. Jesus passou fazendo bem, mas incomodava muito, porque tinha uma palavra que era uma palavra que mexia com a situação. Jesus, pela sua palavra, denunciava, anunciava, fazia com que as pessoas pensassem nas consequências dos seus atos. Jesus anunciou no templo, Jesus expulsou os vendilhões do templo, expulsou aqueles que transformaram a casa de Deus numa casa de comércio. Jesus curou em dia de sábado. Jesus curou aquele homem que tinha uma mão atrofiada, e justamente dentro da sinagoga, no dia de sábado, Jesus expulsou o demônio que estava dentro da sinagoga. Lugar estranho, para que o demônio estivesse, uma vez que a sinagoga é casa de oração. Como é que o demônio pode estar ali? Como é que o demônio podia permanecer naquele lugar? Jesus passou falando, fazendo bem, e isso incomodava muito. Aí fizeram ali o tipo de um interrogatório. Nós ouvíamos isso na Sexta-feira Santa. Fizeram um interrogatório, levantaram falso testemunho, acusaram Jesus de crimes que ele não tinha cometido. Pilatos lavou as mãos porque não queria se envolver com essas situações. E por fim, os judeus, os chefes do povo judeu, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, pediram e incentivaram a multidão a pedir para que soltassem Barrabás, tudo de acordo com aquilo que eram as projeções humanas. Uma vez que Jesus foi entregue, uma vez que Jesus foi crucificado, e uma vez que Jesus agora está morto, não resta mais nada. Vamos colocar uma pedra em cima disso. Colocaram Jesus, até um túmulo bonitinho, Nunca ninguém tinha sido enterrado nesse túmulo. Era um túmulo novo, ali perto mesmo. Não deu nem tempo de preparar bem o corpo, porque afinal de contas a Páscoa estava próxima. Tudo estava muito apressado, tudo era muito às pressas, mas ainda assim conseguiram um tempinho para embrulhar o corpo de Jesus em alguns panos, colocar esse Jesus embrulhado, enrolado nos panos naquele túmulo, rolar uma pedra e encerrar o caso. Arquivo morto. Não tem mais como nos preocupar com essas situações. Os judeus, muito atentos a tudo isso, ainda disseram assim: olha, ele falou lá atrás que ele ia ressuscitar. Então, para a gente prever alguma coisa mais séria, mais grave ainda, nós queremos uma guarda
para que fique vigiando, para que os seus discípulos não roubem esse corpo, e aí o problema vai ser ainda maior. Mais uma vez, a atenção, a expectativa humana das coisas, dos acontecimentos. Foram os guardas e ficaram na porta, para que a pedra continuasse em cima do lugar. Uma vigilância muito boa. Foram muito espertos, foram muito atentos a todas as coisas. Mas a pedra rolou. E quem rolou a pedra não foram os homens. Quem tirou a pedra deste lugar foi a própria mão de Deus. E quando a pedra sai do lugar, Cristo ressuscitou. Não adiantou colocar no arquivo morto, não adiantou colocar naquele túmulo novo, não adiantou tentar envolver, tentar amarrar Jesus com os panos, não adiantou levar 30 quilos de perfume para ungir o corpo, porque o corpo não estava mais lá, e o corpo não foi roubado, o corpo não está lá porque ressuscitou. Esta é a verdade de fé que incomoda. Esta é a verdade de fé que foge aos nossos padrões. Ela foge à nossa inteligência, ela foge ao nosso raciocínio, porque ela não é uma expectativa humana. Ela não é uma expectativa daquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Tem assuntos que a gente prefere que eles fiquem debaixo da pedra. Tem arquivos que a gente prefere que eles fiquem na gaveta dos arquivos mortos. Tem assunto que a gente prefere enterrar e deixar enterrado. Guardar esses assuntos num lugar escondido, e que ninguém venha mexer mais nessa situação. Mas Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. Essa é a nossa fé. O problema é que até hoje nós temos uma vigilância muito séria, e que cada vez mais vai se tornando uma vigilância, uma atenção para o evangelho que é subversivo, o evangelho que é contrário às ideologias, o evangelho que é uma proposta de nos levar à verdade, não a verdade subjetiva, aquela verdade que cada um de nós vai criando e dizendo, não, mas eu penso assim, e é assim que tem que ser, mas uma palavra que mexe com o nosso pensamento, com o nosso jeito de ser, uma palavra que transtorna a situação. Tanto é verdade que cada vez mais o evangelho continua sendo perseguido. Na terra de Jesus, não se pode celebrar a Páscoa tranquilamente. Na terra de Jesus, ainda se celebra a Páscoa às escondidas. Nos lugares santos, não é possível simplesmente expor, expressar a nossa fé. Existe uma vigilância, como existe em alguns países, aonde não se pode expressar a fé, aonde não se pode dizer a palavra do evangelho. Por quê? Porque a palavra do evangelho incomoda. A Nicarágua proibiu as manifestações pascais, proibiu as procissões, proibiu as manifestações públicas. E isso para nós parece uma coisa distante, parece uma coisa que está acontecendo fora, muito longe da gente. Isso não nos incomoda. Mas será que não é o rumo que nós estamos tomando em todas as coisas? Esse ano já teve gente que pediu para que acontecessem as procissões, que tivesse a assinatura de todo mundo que mora na rua, para que a procissão pudesse passar. Isso já não é uma forma de controle? Isso já não é uma forma de pressão sobre a expressão religiosa? Nós estamos vivendo, e já vemos isso em alguns países, obras literárias que são revistas, porque a linguagem precisa ser adaptada. Será que daqui a pouco não vamos ter que fazer isso com a Sagrada Escritura também?
Porque a Sagrada Escritura, ela tem palavras, ou ela anuncia a verdade, que começa a incomodar. Será que nós não vamos ter que fazer uma revisão para adaptar os pronomes, para que não seja ofensivo a ninguém? Para que todo mundo seja capaz de entender do seu jeito, porque a palavra ofende, e ofende quem não vem à igreja, mas querem controlar aquilo que se fala na igreja. Engraçado, a palavra incomoda quem não vai à igreja, a palavra ofende quem não vai à igreja. Por que será? Porque a verdade precisa brilhar, e a verdade que brilha, ela ilumina as trevas, e quando as trevas são iluminadas, aparece uma realidade que nós não queremos ver. O que é a ressurreição? A ressurreição é isso. A ressurreição é uma contradição diante daquilo que os homens esperavam. Então nós podemos dizer que hoje nós temos novos sumos sacerdotes, novos mestres da lei, que começam a dar uma direção e a controlar aquilo que é a liberdade. E se existe controle da liberdade, não há verdadeira liberdade, nem liberdade religiosa. A Páscoa incomoda. A Páscoa, ela é provocativa. A ressurreição do Senhor, ela incomoda porque a pedra não está no lugar que devia estar. E quem colocou a pedra foram os homens. E as pedras hoje são colocadas de tal forma que a gente prefere, ou que se prefere que elas estejam no lugar para não incomodar ninguém, para não chamar atenção, para não fazer pensar, para não fazer questionar as verdades ideológicas que vão sendo implantadas, colocadas e que vão sendo aceitas, principalmente as verdades ideológicas que vão sendo incutidas na cabeça das crianças. Se fala da Páscoa, mas que Páscoa? A Páscoa do coelhinho, a Páscoa dos ovos de chocolate, a Páscoa que é toda bonitinha, enquanto a Páscoa passa pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. É essa Páscoa que se fala? Não, não é essa Páscoa. E talvez as nossas crianças, muitas talvez, nem entendam o verdadeiro sentido da Páscoa. É uma coisa religiosa qualquer que se falou aí um dia, que alguém disse, que alguém falou, e que a gente já não sabe mais se é verdade. Não é essa Páscoa que nós estamos celebrando. Não é essa Páscoa que nós estamos hoje vivenciando. Mas é a Páscoa da pedra que foi removida, do arquivo que não foi cancelado, do Cristo que está ressuscitado, e do Cristo ressuscitado que incomoda, e que precisa incomodar cada vez mais, porque precisa brilhar para mostrar a verdade. Estejamos atentos, porque se nós não cuidarmos, também as ideias vão se infiltrando, vão entrando no meio de nós, na nossa inteligência, e tudo vai parecendo tranquilo. Nós também queremos colocar uma pedra em cima do Evangelho, para dizer assim, um outro Evangelho, não esse, um outro Evangelho mais fácil de ser seguido, um outro Evangelho mais capaz de compreender a realidade dos novos tempos, um outro Evangelho capaz de suportar os erros, os enganos, as mentiras, mas não este Evangelho. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei colocaram guardas. Hoje também se coloca guardas, vigias, né? Para que a palavra não seja tão dura. Que nós tenhamos a coragem de nos deixar iluminar pela palavra de Deus, questionar pela palavra de Deus, e a partir deste questionamento,
que o testemunho, a vida dos nossos, ou de cada um de nós, seja a prova de que a pedra rolou, ela não está no mesmo lugar. A pedra foi tirada pela mão de Deus, Cristo ressuscitou. Esta é a nossa certeza de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.